Angitai, a centaura filipina guardiã da natureza. A maioria das pessoas conhece os centauros gregos, metade homem, metade cavalo, famosos pela bagunça e pelo vinho. Mas nas Filipinas, muito antes de qualquer influência europeia chegar por lá, já existia uma criatura semelhante e completamente independente, a Angitai. A Angitai era feminina, parte superior de mulher, parte inferior de cavalo, uma centaura, mas com uma essência completamente diferente dos centauros gregos. Enquanto esses eram associados ao caos e à selvageria, a Angitai era ligada à natureza, à espiritualidade e à pureza. Era descrita como uma criatura de rara beleza, com cabelos longos e olhos que refletiam a floresta ao redor. Habitava as matas mais densas e os lugares mais intocados das ilhas filipinas. Mas o detalhe que separa a Angitai de qualquer outra criatura híbrida dessa lista é sua relação com as pedras preciosas. Segundo a mitologia filipina, a Angitai tinha uma atração irresistível por gemas e cristais, especialmente o bezar, uma pedra rara encontrada no interior de certos animais e considerada sagrada. Ela buscava essas pedras com obsessão e encontrá-la numa floresta era sinal de que havia algo precioso e sagrado naquele lugar. A Angitai também era vista como protetora. Comunidades que viviam perto das florestas acreditavam que ela guardava o equilíbrio natural, afastando espíritos malignos e protegendo animais e plantas. Machucou a floresta? A Angitai sabia e ela não esquecia. O que é extraordinário nessa criatura é que ela prova algo que pouquíssimas pessoas param para pensar. A ideia de seres híbridos humano-cavalo não foi inventada pelos gregos. Ela surgiu de forma independente em culturas completamente diferentes, do outro lado do mundo sem nenhum contato entre si. A mente humana em qualquer lugar do planeta parece fascinada pela mesma fusão de humano e cavalo, e ninguém sabe exatamente por quê. Ei, comenta aqui embaixo se você está assistindo pelo celular, TV ou PC. Quero ver como essa galera está acompanhando o canal. Deixa o like também, é um toque só e ajuda demais o canal crescer. Se inscreve e ativa o sininho para não perder nada. Hipotanes, os centauros que vieram antes dos centauros. Todo mundo conhece os centauros, mas pouquíssimas pessoas sabem que antes dos centauros clássicos existia uma criatura ainda mais primitiva e mais animalesca na mitologia grega, os hipotanes. O hipotane era um ser híbrido humano-cavalo, mas numa proporção muito mais voltada para o animal. Enquanto o centauro clássico tinha o torso humano bem definido sobre um corpo de cavalo, o hipotane era quase completamente cavalo, com apenas traços humanos misturados de forma mais bruta e menos refinada. Rosto parcialmente humano, postura mais baixa, comportamento mais selvagem. Era como se o centauro fosse a versão evoluída e o hipotane fosse o rascunho original. Na mitologia grega, os hipotanes eram considerados os ancestrais diretos dos centauros. A transição entre as duas criaturas representa, simbolicamente, a própria ideia de civilização avançando sobre a selvageria, o híbrido ficando progressivamente mais humano, mais racional, mais controlado ao longo do tempo. Os hipotanes aparecem em textos e representações muito antigas, anteriores às grandes narrativas dos centauros que conhecemos hoje. São criaturas de fundo quase esquecidas que ficaram para trás quando os centauros roubaram o holofote. Mas para os gregos mais antigos eles eram reais, temidos e representavam tudo que havia de mais primitivo e incontrolável na natureza. Bakotsu, o cavalo esquelético que voltou do fogo. Do Japão vem uma das criaturas mais perturbadoras de toda a mitologia equina mundial. O Bakotsu é um yokai, um espírito ou entidade sobrenatural do folclore japonês, e sua aparência é exatamente o que o nome sugere, um cavalo completamente esquelético com os ossos expostos, envolto em chamas que não o consomem porque ele já está além da morte. O Bakotsu não surgiu do nada. Ele nasce do espírito de cavalos que sofreram de forma extrema em vida, especialmente aqueles que morreram em incêndios, queimados vivos ou que foram submetidos a trabalho brutal e crueldade sem fim. O trauma acumulado durante a vida é tão intenso que a alma do animal não consegue descansar. Ela retorna transformada em fogo e osso, carregando toda a dor e toda a raiva que não pôde expressar quando estava vivo. O Bakotsu é um aviso. No folclore japonês, ele representa as consequências do tratamento
tratamento cruel com animais, a crença de que o sofrimento injusto deixa uma marca no mundo espiritual que eventualmente volta para assombrar os responsáveis. Não é um monstro aleatório, é uma vítima transformada em ameaça pela crueldade humana. Visualmente, as representações do Bakotsu são absolutamente aterrorizantes. Um cavalo sem carne, com as órbitas dos olhos cheias de fogo, galopando no escuro sem fazer barulho de cascos, só o crepitar das chamas que o envolvem. Ver o Bakotsu era considerado um presságio terrível, especialmente para quem tinha cavalos sob seus cuidados. Arion, o cavalo imortal mais rápido da Grécia Antiga. De volta à Grécia Antiga, mas dessa vez com uma criatura que ficou injustamente à sombra de Pégaso durante séculos e que em muitos aspectos era ainda mais impressionante. Arion era um cavalo imortal, filho de Poseidon e Deméter, nascido de uma união que a própria mitologia descreve de forma bastante incomum. Poseidon se transformou em cavalo para se aproximar de Deméter transformada em égua. O resultado foi Arion, um cavalo negro com juba e cauda feitas de ondas do mar, com as patas dianteiras direitas diferentes das esquerdas e dotado de velocidade sobrenatural que nenhum outro animal vivo conseguia acompanhar. Mas o que separava Arion de qualquer outro cavalo mítico era sua inteligência. Ele não era apenas rápido, era sábio, entendia linguagem humana, tomava decisões próprias e escolhia seus cavaleiros com critério. Não era um animal que se deixava domar por qualquer um. Seu momento mais famoso foi carregando o herói Adrasto durante a Batalha do Sete contra Tebas, uma das guerras mais devastadoras da mitologia grega. Quando tudo estava perdido e todos os outros heróis haviam morrido, foi Arion quem salvou Adrasto, galopando numa velocidade impossível de alcançar por qualquer perseguidor. Arion não apenas transportou um herói, ele foi a única razão pela qual alguém sobreviveu para contar a história. Buraq, a montaria sagrada que cruzou os sete céus. Do coração da tradição islâmica vem uma das criaturas mais sagradas e mais carregadas de significado espiritual de toda essa lista. O Buraq, Al-Buraq em árabe, não é apenas um cavalo mítico, é uma das criaturas mais importantes de toda a cosmologia islâmica. Segundo a tradição, o Buraq foi a montaria que transportou o profeta Maomé durante o evento conhecido como Isra e Miraj, a jornada noturna e a ascensão celestial. Em uma única noite, Maomé foi transportado de Meca até Jerusalém e de lá ascendeu pelos sete céus até a presença divina. O Buraq foi o veículo dessa viagem impossível. Sua aparência é descrita com detalhes impressionantes nos textos islâmicos. Maior que um burro, menor que uma mula, branco como neve, com asas nos flancos e um passo tão largo que alcançava o horizonte de uma só passada. Era uma criatura de luz, não de carne, algo entre o animal e o anjo, criada especificamente para uma missão única e irrepetível. O que torna o Buraq extraordinário é seu peso espiritual. Ele não é uma criatura de guerra, de velocidade ou de poder sobrenatural no sentido convencional. Ele é um instrumento divino e uma ponte entre o mundo físico e o espiritual, entre o humano e o sagrado. Em toda a tradição islâmica, o Buraq representa a possibilidade de transcendência, de ir além dos limites do mundo material quando a missão é suficientemente sagrada. Sheolima, o cavalo que corria rápido demais para ser montado. Da Coreia vem uma das lendas equinas mais poeticamente frustrantes de toda a mitologia asiática. O Sheolima era um cavalo alado de proporções monumentais, capaz de percorrer 1000 li, uma unidade de medida coreana equivalente a centenas de quilômetros, em um único dia. Era literalmente rápido demais para o mundo físico conseguir acompanhar. E era exatamente esse o problema. O Sheolima era tão veloz, tão poderoso, tão além de qualquer capacidade humana de controle, que nenhum cavaleiro conseguia montá-lo. Não por falta de habilidade, mas porque a criatura simplesmente não parava tempo suficiente para que alguém subisse. Ele existia numa velocidade que o mundo dos humanos não conseguia alcançar. Na tradição coreana, o Sheolima virou símbolo de algo muito mais profundo do que velocidade. Ele representa o talento desperdiçado por falta de oportunidade. A ideia de que existem pessoas extraordinárias no mundo que nunca encontram alguém capaz de reconhecê-las e aproveitá-las. O Sheolima estava sempre lá, sempre disponível, mas sempre rápido demais para quem não estava preparado. Hoje, o Sheolima é um símbolo nacional na Coreia do Norte, usado em monumentos e na iconografia oficial do país como representação de velocidade, progresso e força nacional. Uma criatura mitológica que virou símbolo político moderno. Poucas histórias
poderes chegam a esse nível de impacto duradouro. Orobas, o demônio cavalo que nunca mentia. Essa aqui vai numa direção completamente diferente de tudo que vimos até agora. Orobas não vem de uma mitologia antiga ou de um folclore regional. Ele vem da demonologia europeia medieval, especificamente do Ars Goetia, um grimório do século XVII que catalogava demônios com nome, aparência, poder e hierarquia. Orobas é descrito como um grande príncipe do inferno que se manifesta inicialmente na forma de um cavalo, grande e sombrio com uma presença que enche o ambiente, mas quando o invocador pede, ele assume forma parcialmente humana para se comunicar. E aí começa o que torna Orobas absolutamente único dentro de toda a demonologia. Ele não mente. Num catálogo inteiro de demônios conhecidos por enganar, manipular e destruir quem os invoca, Orobas é especificamente descrito como uma entidade que responde perguntas com verdade absoluta sobre o passado, o presente e o futuro. Ele revela segredos, explica mistérios e dá respostas honestas sem distorção. Além disso, Orobas protegia seus invocadores de outros demônios e espíritos malignos durante e após a invocação. Era considerado educado, respeitoso e confiável dentro dos padrões de um ser das trevas, o que na demonologia medieval era uma distinção extraordinária. A figura de Orobas levanta uma questão filosófica fascinante que os estudiosos medievais debatiam. Pode uma entidade maligna ser honesta? Pode algo das trevas ter um código de honra? Orobas era a prova, dentro desse sistema de crenças, de que sim. Cara de cavalo, o guardião que pune as almas no submundo. E encerramos com uma das figuras mais poderosas e mais aterrorizantes de toda a mitologia asiática, uma que aparece tanto na tradição chinesa quanto no budismo, e que durante milênios foi responsável por fazer o julgamento final das almas dos mortos. Mamian, traduzido literalmente como cara de cavalo, é um dos guardiões do submundo na mitologia chinesa e budista. Ele trabalha ao lado de Niuto, cara de boi. Juntos, os dois são os primeiros seres que as almas encontram após a morte quando chegam ao reino de Yanluo Wang, o rei do inferno chinês. A aparência de Mamian é exatamente o que o nome diz. Um corpo humano musculoso e imponente, com uma cabeça completamente de cavalo, vestido com armadura de guerreiro, segurando correntes e instrumentos de punição. Não é uma criatura gentil, não é um guia compassivo, é um executor, alguém cuja função é garantir que as almas cheguem ao julgamento e que as punições sejam cumpridas sem misericórdia e sem exceção. Mas Mamian não era visto como um ser maligno dentro da tradição. Ele era necessário numa cosmologia onde a justiça depois da morte era o único sistema de equilíbrio moral do universo, onde os crimes não punidos em vida seriam corrigidos depois da morte. Mamian era o braço executor dessa justiça. Sem ele, o sistema inteiro desmoronava. Representações de Mamian aparecem em templos budistas por toda a China, Taiwan, Japão e Coreia, não como objeto de adoração, mas como aviso, um lembrete visual permanente de que existe um guardião esperando do outro lado, com correntes nas mãos e uma cabeça de cavalo, pronto para conduzir cada alma ao julgamento que ela merece. Qual desses 8 cavalos mitológicos mais te assustou? O esqueleto em chamas do Bakotsu, o demônio cavalo que nunca mentia ou o guardião do submundo com cabeça de cavalo? Joga nos comentários, quero ver a opinião de cada um de vocês. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Essa trilogia dos cavalos mitológicos foi incrível e tem muito mais história maluca vindo por aí.